Boa noite, balanço das notícias desta terça-feira, já a seguir no último jornal com Rodrigo Guedes de Carvalho. Daqui a pouco mais de 15 minutos, na sessão Outro Cinema passa o filme Especialmente ao Domingo. Um filme em episódios com 4 histórias, entre a ironia e a fantasia, como formas de viver e procurar a realização. Uma história sobre o desejo que não morre com a idade, outra sobre a forma de vencer as frustrações que impedem um casal de usufruir de prazeres, outra sobre as surpresas da vida noturna e uma quarta história, irresistível, sobre o papel que um cão pode ter na vida de uma pessoa. Faça por ver este filme. E às 3h05 vamos ter o magazine Vibrações com Pedro Miguel Ramos. E amanhã, depois de ousadias, não perca a estreia da série A Lei do Mais Forte, primeiro episódio sobre Shalila. Fique bem, boa noite. Olá! Chegou a altura de comprar uma casa maior. Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Pescavam nas águas da Madeira sem licença. Um navio com bandeira do Panamá ficou detido no Funchal. A bordo estavam 21 pescadores indonésios. Faltam poucas horas para nascer o novo mundo português. Quase 200 milhões de pessoas de 3 continentes passarão a pertencer à CPLP. O júri da personalidade do ano virou-se este ano para o cinema. Joaquim de Almeida foi esta noite coroado no Estoril. Nasce dentro de poucas horas em Lisboa a comunidade dos países de língua portuguesa. Portugal oferece uma verba inicial de 60 mil contos para possibilitar o funcionamento da comunidade até setembro, altura em que será aprovado o orçamento definitivo. O anúncio foi feito ao fim da tarde por Jaime Gama, após a reunião dos chefes das diplomacias dos 7. Está confirmado que Marcolino Moco será o secretário executivo da CPLP e Rafael Branco de São Tomé, o secretário adjunto. As decisões oficiais só serão anunciadas amanhã, altura em que Jorge Sampaio será eleito presidente da comunidade lusófona para os próximos 2 anos. Na CPLP está reservado um lugar para o 7º território que fala português. A comunidade não quer esquecer Timor-Leste e promete-lhe o estatuto de observador. A solidariedade entre os 7 não podia ser mais oportuna. No dia em que é constituída a CPLP, a Indonésia assinala os 20 anos da anexação de Timor-Leste, uma data que a resistência timorense também quer recordar. 17 de julho é um dia de mágoa para o povo Mauber. Faz amanhã 20 anos que a República da Indonésia anexou ilegalmente Timor-Leste, transformando-a na 27ª província do país. Para assinalar a penosa data, o Conselho Nacional da Resistência Mauber, a Associação dos Ex-Presos Políticos e a Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste vão lançar uma campanha de boicote aos produtos indonésios. A partir da manhã, 17 de julho, vamos iniciar uma campanha de boicote de produtos indonésios nos mercados internacionais. Convidamos a imprensa portuguesa a acompanhar-nos amanhã, 17 de julho, numa visita de cortesia a algumas lojas e centros comerciais de Lisboa. Com o nosso dinheiro vamos comprar alguns produtos indonésios. Não serão muitos, serão apenas alguns poucos como exemplo. Juntaremos todos num recinto público, ao ar livre, e faremos uma fogueira com os produtos adquiridos. Amanhã será entregue uma carta ao embaixador dos Estados Unidos da América, a fim de a fazer chegar ao presidente Bill Clinton. Uma outra carta será entregue ao representante das Nações Unidas em Portugal, para a fazer chegar às mãos do secretário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali, para assinalar um ato ilegal que dura há 20 anos. Os protestos dos timorenses no dia em que ficou a saber-se que um navio com tripulação indonésia andou a pescar em águas portuguesas. O barco japonês Mercedes estava protegido com a bandeira do Panamá, mas tinha a bordo 21 pescadores indonésios que andavam a pescar sem licença nas águas da Zona Económica Exclusiva da Madeira. O navio foi avistado pela Força Aérea no passado dia 3 de maio, a 200 milhas do Porto do Funchal. Foi depois a corveta Batista de Andrade a fazer a aproximação e a interceptar a embarcação. O Mercedes esteve 10 dias apresado no Porto do Funchal. Foi aí, dentro do navio, que ficaram também os pescadores indonésios impedidos de circular em território nacional. A carga foi leiloada, o mestre do navio pagou 3 mil contos e o armador 2 mil contos de coima.
Mas voltemos à importância da cerimónia de amanhã de manhã. No final do século, mais de 200 milhões de pessoas vão falar o português. Os símbolos da cultura lusitana encontram-se espalhados pelos 4 cantos do mundo. Literatura, música e futebol são os principais meios de difusão da língua com que vos falo. José Saramago, quase 30 obras publicadas, na sua maior parte editadas em cerca de 30 países. É provavelmente o mais internacional dos autores portugueses contemporâneos. Grande parte do seu tempo é passado na hispânica ilha de Lanzarote, mas a sua obra é marcadamente portuguesa e o seu nome é sinónimo de Portugal no mundo. Quando perguntaram a Giorgio Armani qual era, em sua opinião, o melhor grupo de música de 1995, o estilista italiano respondeu: os Madre Deus. Se dúvidas houvessem quanto ao facto de a banda portuguesa estar na moda, a resposta do costureiro dissipava-as. À volta de uma década, que Teresa Salgueiro e demais elementos do grupo não conhecem outra coisa que não seja sucesso. Ligações mundiais são já lugares comuns. Prata, ouro e platina. Se mais metais houvessem nos prémios atribuídos pela indústria discográfica, mais metais os Madre Deus tinham conquistado. São idolatrados no Japão e admirados na Bélgica. A Grécia também já não os dispensa. Mas a prova de que a sua música é já tão escutada quanto as demais estrelas do firmamento artístico estrangeiro é dada pelo país vizinho. Não é raro o dia em que o Pastor, Vaca de Fogo ou Estrada do Monte, entre outros temas, decora o ambiente do Corte Inglês, onde quer que ele esteja nas terras de Espanha. Os Madre Deus conquistaram o mundo. Se quem canta seus males se espanta, não há mal que atinja a Amália. Porque ouvi-la é amá-la, alguém disse um dia, mas também porque ouvi-la é sentir a alma portuguesa enraizada na crença fatídica de que o destino é inato à condição humana. Mais coração que razão, a primeira-dama da primeira canção portuguesa é também um dos primeiros nomes proclamados por quem quer reduzir um país à dimensão de uma única figura. Diz quem sabe que o fado encontra as suas origens no continente africano, terra queimada pelo sol e embalada nas mornas e nas demais canções que entoam formas de estar e de ser. Cesária é como é, genuína até mais não, a dama dos pés descalços exportou Cabo Verde para o mundo e o mundo retribuiu com elogios que não param. A lusofonia também vive de dialetos. Edson Arantes do Nascimento não canta, mas as suas performances como futebolista permanecerão sempre como um hino ao pontapé na bola. Os gramados brasileiros gramaram à brava as atuações do Sr. Pepsi, a quem chamam Pelé, hoje Ministro do Desporto Brasileiro. Acumula as funções com o cargo de embaixador vitalício do futebol enquanto arte. Quem foi que pediu um Eusébio Ferreira? Foi o futebol, pois claro, nascido em Moçambique, foi apelidado de Pantera Negra pelos incrédulos ingleses que o viram explodir em jeito e em força no Mundial de 66. Ao serviço da seleção portuguesa e do Sport Lisboa e Benfica, Eusébio contribuiu de forma única para que o nome de Portugal fosse escutado além fronteiras. 6 símbolos, entre muitos outros, de uma comunidade de 7 países que, entre a Europa, a África e a América, deram de facto novos mundos ao mundo. Em português, assinam todos amanhã de manhã. Algumas zonas de Lisboa ficaram esta noite subitamente sem eletricidade por causa de uma explosão na subestação da EDP em Altomira, na Amadora. A polícia recebeu centenas de chamadas a comunicar a explosão. Para o local seguiram então vários carros de bombeiros que, entretanto, já regressaram às bases. Até o momento desconhece-se a causa da explosão, que afetou também a linha ferroviária de Sintra. Uma fonte da EDP, contactada há minutos pela SIC, garante que não há vítimas e que o incidente é de pouca gravidade. Foi pelo menos suficiente para deixar às escuras, durante largos minutos, algumas zonas dos arredores da capital. À segunda, foi de vez. Depois do susto, chegaram esta noite sãos e salvos a Luanda. Mais de 220 passageiros viveram ontem à noite, no aeroporto de Lisboa, uma aventura para contar. Uma descolagem abortada e uma saída pelas mangas de emergência. O culpado foi um pássaro. Passava pouco da meia-noite. O avião estava quase cheio, 224 passageiros num Lockheed Tristar. Quando estavam quase a deixar a pista da Portela, um reator incendiou-se. Via-se as chamas, mas sempre pensei que era pisca ou qualquer coisa. Depois houve uma travagem brusca e depois começou outra vez a andar. De repente desligaram-se as luzes e ligaram o alarme e então começaram a apelar a calma e depois pediram que abrissem as
a saída de emergências e então fomos saindo. Um acidente a 250 km/h que obrigou a uma travagem a fundo. Culpa apenas das aves que cruzam os aeroportos. Foi um pássaro que foi ingerido por reator, seguramente. E que tamanho é que teria esse pássaro? Um pássaro bastante grande, provavelmente uma gaivota ou um pássaro de uma dimensão semelhante. Para acabar com o perigo, o aeroporto de Lisboa arranjou 4 ajudantes, tal como acontece noutros países. 3 falcões e um açor que vão impor respeito. Há aves como garças que cruzam bastante o aeroporto, são aves protegidas e que basta muitas vezes avistarem o vulto do falcão para nem sequer penetrarem no perímetro do aeroporto. Os 4 predadores começam a atuar em breve. O vice-presidente dos Estados Unidos tinha prometido que não sairia da Rússia sem ver Boris Yeltsin vivo ou morto. Esta manhã, finalmente, Al Gore encontrou-se com um presidente vivo. Cumprimentaram-se em Bavrika, nos arredores de Moscou. Os jornalistas presentes dizem que Yeltsin estava pálido, lento nas palavras, mas suficientemente lúcido para agradecer o cumprimento norte-americano pela recente reeleição. Yeltsin chegou mesmo a falar da nossa vitória, dirigindo-se a Al Gore. O presidente russo não era visto em público há quase um mês. O seu porta-voz admitiu que, de facto, Yeltsin necessita de acompanhamento médico intenso e regular. Mas o presidente russo continua a ter um problema na longínqua República da Chechênia, onde se instalou de novo a violência. Ontem à noite, 10 pessoas morreram num bairro dos arredores de Grozny, quando 2 carros blindados dispararam contra várias viaturas. Num outro bairro da capital chechena, um incidente bastante semelhante provocou a morte de mais 2 pessoas. Para protestar contra estes atentados, uma multidão concentrou-se esta manhã frente ao edifício do governo pró-russo, exigindo uma investigação imediata. Entretanto, helicópteros russos dispararam mísseis sobre a localidade onde o líder dos rebeldes chechenos tem instalado o seu quartel-general. A casa de Yandarbayev foi uma das 5 atingidas neste ataque, que não causou vítimas. Em Israel, Benjamin Netanyahu recebeu hoje o primeiro-ministro da Jordânia. É a primeira visita de um líder árabe depois da viragem à direita nas eleições israelitas. A visita do primeiro-ministro, Abdul Kabareiti, não estava prevista. O chefe da diplomacia jordana esteve também reunido esta tarde no Cairo com o primeiro-ministro sírio. A Síria não aceita qualquer alteração no processo de paz e exige a retirada israelita dos Montes Golã. A Jordânia e o Egito são os 2 únicos países árabes que assinaram a paz com Israel e tentam promover o diálogo com o novo governo israelita. Netanyahu deve visitar o Cairo depois de amanhã. É a sua primeira visita oficial a um país árabe desde a sua tomada de posse. A Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal escolheu a personalidade portuguesa do ano de 95, foi Joaquim de Almeida. O júri considerou que o autor merece o prémio pela versatilidade da sua carreira internacional. Joaquim de Almeida recebeu o prémio no Casino Estoril. Depois de Carlos Paredes, Miguel Torga, Durão Barroso e Pinto Balsemão, a Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal escolheu Joaquim de Almeida para a personalidade do ano 1995. Desta vez, a homenagem a um homem do teatro e do cinema. E, ainda por cima, com uma carreira internacional que já começa a ser relevante e, portanto, isto certamente será um estímulo para um maior conhecimento e para a sua própria profissão. Fico muito contente por isso. Eleito por unanimidade por 47 jornalistas estrangeiros, contente ficou também o próprio, que comparou este prémio aos Global Awards e aos Oscars. Ser a pessoa escolhida de 1995, a pessoa que representou Portugal para eles mais em 1995, para mim é seguramente de ficar de boca aberta. Fico muito contente, acho que é uma honra. Mostra que, sabe, eu já tinha feito 20 filmes, ninguém me conhecia em Portugal. E eles já falavam de mim lá fora. E eles representam lá fora o nome de Portugal. São eles que dizem melhor ou pior de Portugal. Palmas e uma placa para Joaquim, flores para a sua mãe. Seguiu-se um jantar e o show do Casino, dedicado a Fernando Pessoa. Uma noite para estrangeiro ver. E estes ajudam a criar a imagem de Portugal lá fora. Informação de novo na SIC, às 13, com o Nuno Santos, no Primeiro Jornal. Eu volto amanhã a fechar o dia. Boa noite.